Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos a Brasília então, na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa ao vivo. Ricardo, ótima tarde para você. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer mais uma vez aí falar com vocês no Alerta. Ricardo, vamos repercutir então esse discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve lá então no Centro Cultural Banco do Brasil, onde estão sendo realizados os trabalhos da equipe de transição. Além desse discurso, também teve reuniões por lá. Agora vamos pontuar algumas coisas nesse discurso aí que mexeu já inclusive com o mercado financeiro, né, Ricardo? Exatamente, um discurso muito bonito para a base social, que deixou muita gente satisfeita, inclusive emocionante, né, quando ele chora ao falar das pessoas com fome, mas que para o mercado financeiro, que está mais focado ali nos números da economia de forma mais concreta e radical, pegou muito mal, né? Soou muito mal, porque gerou uma ideia, principalmente essa última fala que a gente ouviu, de que você pode não ter aí a responsabilidade fiscal suficiente, né? Pode abrir mão aí de ter um controle das contas públicas em prol da necessidade de investimentos, né? E aí quem trabalha com dinheiro e que olha para esse cenário, imagina uma deterioração fiscal, né? Isso significa juros mais altos, moeda estrangeira mais alta, porque se você gira mais dinheiro, mais real na nossa economia, você desvaloriza a nossa moeda, e a consequência disso é dólar e euro mais altos, né? Isso foi imediato, né? Não foi só por isso. Na verdade, o mercado já tinha aberto, antes da fala do Lula, de mau humor, por outras coisas. Primeiro, por conta da inflação, que depois de 3 meses de deflação, tivemos um número de inflação voltando, né, a assustar. O que não é surpresa para ninguém, não deveria ser surpresa para ninguém, porque todo mundo disse que a deflação era artificial por conta da disputa eleitoral, mas que ela voltaria depois. Então a gente já tinha essa situação, já tinha o cenário externo complicado. Essas notícias da PEC, de que a PEC pode ser maior do que inicialmente o mercado estava imaginando, o mercado estava falando de 100 bilhões e a PEC pode chegar aí a 175 bilhões, e esse discurso foi a cereja no bolo aí dessa tensão no mercado, porque é justamente isso. Quando não importa se você chama de investimento ou que é despesa, para o mercado isso não deixa de ser despesa. E aí há essa preocupação com os juros futuros, sobretudo na economia brasileira, e isso gerou essa tensão, né? Eu estava observando, inclusive, que a gente teve, né, um aumento repentino. O discurso do Lula fez com que se elevasse mais um pouquinho o valor do dólar. Agora à tarde a gente vivia um momento de relativa calmaria, e agora há pouco, quando teve o discurso de Geraldo Alckmin, que se imaginava que pudesse fazer um discurso para poder acalmar mais o mercado, como esse discurso não foi também nessa linha, voltou a subir mais um pouquinho dólar e euro, ou seja, a gente vai terminar o dia com o mercado bem agitado. O presidente eleito, até na sequência, né, dessa fala em que ele diz que ele faz esse discurso, como você destacou aí, que deixou muito feliz ali a base social, mas que para o mercado não caiu bem. Ele até fala depois, não que ele não tenha responsabilidade fiscal, né? Ele tentou buscar, inclusive, dizendo que lá no primeiro governo ele pegou um país numa situação muito complicada e conseguiu equilibrar as contas, conseguiu fazer esse equilíbrio fiscal, e ele quis demonstrar que vai ter, ou pelo menos vai buscar essa responsabilidade fiscal. Mas o primeiro impacto, a primeira fala é que conta muito, né, Ricardo? Porque quem estava sonhando com Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda, ouve uma fala como essa de Lula hoje, começa a achar que a equipe econômica vai ser um pouco diferente, né? E me chama atenção porque é isso, quando o Lula vai falar sobre responsabilidade fiscal, ele lembra dos governos dele que de fato tiveram responsabilidade fiscal, né? Sobretudo o governo, os 2 mandatos de Lula, né? O de Dilma já não foi tão assim, mas os 2 de Lula, sim. E Alckmin, agora no final da tarde, no meio da tarde, um pouquinho antes da gente entrar, quando falou também sobre o assunto, também reforçou o antigo governo Lula para dizer, olha, ele não precisa dizer que ele tem responsabilidade fiscal, porque o governo anterior no governo anterior ele mostrou que ele teve responsabilidade fiscal, houve uma redução da dívida PIB de 60% para menos de 40% e tal, mas o cenário hoje é mais complicado do que o cenário daquela época, né? Por mais que Lula diga que recebeu uma herança maldita naquela época, hoje o cenário é muito pior, né? A herança maldita é muito maior do ponto de vista econômico, a situação bastante delicada após pandemia, após as crises no exterior, né? O Brasil se afastou dos investimentos internacionais. Então, assim, o mercado quer um pouco mais do que isso, né? Um pouco mais do que isso.
E como a equipe da transição que foi anunciada lá atrás da economia não diz muito a que veio, porque tem 2 ortodoxos e 2 heterodoxos, o mercado está esperando. Me chamou até a atenção, hoje teve uma entrevista da Simone Tebet, que vai coordenar a área social do futuro governo, dizendo que ela defende, né, ela não quis também dar muitas sugestões, mas ela defende que o nome do Ministério da Fazenda seja anunciado antes de outros ministros, justamente para que o ministro da Fazenda possa explicar aí essas ações e essas políticas apresentadas pelo presidente. Embora ela tenha dito que ela avalia que aquele discurso de Lula foi um discurso para o público interno, né? Porque ele estava junto dos parlamentares, que não é necessariamente o discurso que o Lula vai fazer ao assumir o governo, mas hoje em dia não existe mais esse negócio de discurso para um lado, discurso para outro. Não, o discurso hoje é para todo mundo, né? Todo mundo está assistindo, todo mundo está acompanhando. Né? E há muito tempo o mercado já está esperando essa sinalização mais completa, né? Mais concreta, digamos assim, né, Ricardo? Inclusive, durante a campanha eleitoral, houve muita cobrança de sinalização de, por exemplo, nomes para os ministérios ou de propostas mais concretas para a área da economia. E agora, pós-eleição, o mercado aguardando ainda mais ansiosamente essa sinalização concreta que não vem. Exatamente. E aí você sabe que para completar aí o dia de tensão aí dos mercados, talvez até por isso mesmo, porque como o mercado já estava agitado mesmo, o dia já ia terminar ruim, de alguma forma, para o futuro governo, eles aproveitaram para anunciar novos nomes da equipe de transição, né? Agora, no final da tarde, pouco antes da gente entrar aqui, anunciaram nomes de 6 grupos temáticos. Foram 36 nomes anunciados. Eu imaginei até que eu ia chegar aqui falando os nomes, mas são 36, são muitos nomes. Mas me chamou a atenção que dentro dos nomes, né, no Ministério do Planejamento, vários nomes bem mais à esquerda, né? E que o mercado torce um pouco o nariz, principalmente Guido Mantega, né? Ex-ministro, foi ministro do Planejamento de Lula, foi ministro da Fazenda de Dilma, considerado, apontado pelo mercado como um dos culpados pelo fracasso na área econômica do governo Dilma. O Alckmin já tinha dito que ele ia participar da transição e hoje o nome dele foi anunciado no Ministério do Planejamento. Foi inclusive o primeiro nome a ser anunciado nessa equipe do Ministério do Planejamento, depois outros nomes foram anunciados. Então a impressão que eu tive é que assim, a avaliação foi, olha, vamos anunciar de uma vez, já que a gente tem uma crise hoje, a gente faz a crise de uma vez só, né? Já anuncia logo o nome do Mantega, fica todo mundo tenso, e aí depois, quando a gente anunciar o ministro lá na frente, a gente recupera um pouco isso. É a impressão que eu tive, sabe, com o anúncio do Guido Mantega. E esses nomes da transição, vários ex-ministros, assim como tem sido a tônica, né, dos anúncios até agora, né? Inclusive o ministro Paulo Bernardo estava sumido, que foi ministro das Comunicações do governo, ele foi anunciado como um dos titulares do núcleo de comunicação, né? E vários nomes já conhecidos, antigos, né? Por exemplo, André Siciliano, que foi candidato ao Senado no Rio de Janeiro, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que foi anunciado como um nome para a equipe que vai cuidar de pequenas empresas dentro do grupo de indústria, comércio, serviços e pequenas empresas. Jorge Bittar também, que foi lá no Rio de Janeiro, também é um dos nomes. Maria do Rosário, né? Vários nomes já conhecidos, assim, que já não são surpresa para ninguém. Me chamou a atenção positivamente alguns, pelo menos 2 nomes que eu destaco aqui. Primeiro, o Silvio Almeida, né? Que é cotado para o Ministério da Justiça, advogado, tem bastante respeito aí na sociedade e que foi colocado no grupo de direitos humanos, né? Então pode vir a ser um ministro da Justiça ou Direitos Humanos, foi colocado dentro desse grupo. E também me chamou a atenção o nome da Aniele Franco, né? Da irmã da Marielle Franco, ela foi colocada no grupo de mulheres. E também bem recebido o nome, pelo menos no primeiro momento, para a área que estava destinada, né? E 2 nomes de Minas Gerais, viu, Luciano, foram indicados hoje nessa equipe de transição. Uma é a Nilma Lino Gomes, que foi ministra da Dilma, inclusive, de Igualdade Racial. Ela foi uma das escolhidas para a equipe. Ela é de Belo Horizonte, é da Universidade Federal de Minas Gerais. E também foi colocado na equipe o Mártios das Chagas, que fez parte do governo Lula em secretarias de ações afirmativas, também em cargos de segundo escalão na Fundação Palmares. E ele é de Juiz de Fora, ele é secretário de Planejamento do Território e Participação Popular na Prefeitura de Juiz de Fora, da Margarida Solomão, que é do PT. Então foram os 2 nomes colocados aí hoje de Minas Gerais, Mártios das Chagas e Nilma Lino Gomes. Ela de Belo Horizonte, da UFMG, e ele de Juiz de Fora.
Ô Ricardo, para a gente finalizar, você falou que o mercado fica nessa expectativa aí de uma sinalização mais concreta. Quem também fica na expectativa de uma sinalização mais concreta é a base, né, de sustentação e que deu apoio à candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E ele também hoje, né, procurou dar uma acalmada nessa base que fica de olho ali em ministério, saber indicações de ministério, ao dizer que designou, né, o Geraldo Alckmin para ser o coordenador, para acabar com a especulação de que o coordenador vai ser ministro ou quem está na equipe de transição vai ser ministro. Ele também buscou esse discurso para dar uma acalmada na turma que tá de olho aí em quem vai compor esse ministério futuro, né? Exatamente, para dizer para quem ficou de fora, ó, calma, não significa que tá tudo perdido para você, porque você ficou de fora, e ao mesmo tempo para quem tá dentro dizer, olha, não é porque você tá dentro agora que depois você vai ter um cargo dentro do governo, né? Mas eu acho que dessa conversa toda, o mais importante, né, o ponto mais que chamou mais atenção foi o fato do Alckmin dele colocar claramente que o Alckmin não será ministro, né? Que havia muita expectativa de que o Alckmin pudesse ser até ministro da Defesa, ministro da Indústria, falaram de vários nomes. Mas é uma situação realmente difícil, né? Porque quando você tem, se por um lado você tem um vice que você quer que ele seja bastante ativo, e ele está sendo bastante ativo agora na transição, e é importante, e ter um ministério talvez fosse bom nesse aspecto. Por outro lado, é o tipo de cara que você não pode demitir, né? Ele é seu vice, se depois você tira ele do ministério, fica um clima péssimo, né? E é horrível você ter um clima péssimo com o vice, né? A gente viu a Dilma com o Temer aí, o que deu, né? Então eu acho que o Lula vai preservar o Alckmin nesse cargo de vice apenas, até por isso, né? Até porque ele também vai fazer muitas viagens internacionais, ele já disse isso, que ele vai tentar reaproximar o país de investimentos internacionais, de conversas com outros países. E não vai faltar oportunidade para o Alckmin estar no comando do país aí ao longo desses próximos 4 anos, né? Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muitíssimo obrigado por mais uma vez estar aqui conosco no Política em Análise, no Alerta Super. Até a próxima, Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço para vocês e até a próxima.